Olá, queridos, graça e paz, tudo bom com vocês? Então, estou passando aqui para deixar um esclarecimento, um pronunciamento meu a respeito dessa notícia que foi publicada ontem pela revista Comunhão e hoje por alguns canais de notícias cristãos a respeito do diagnóstico que eu recebi. Vou contar um pouquinho para vocês da história. Em setembro de 2022, eu fui fazer um exame de rotina, porque a gente está sempre olhando, vendo questão de sangue, taxas de triglicerídeos, de colesterol, por questões de minha família, meu família de pai tem um histórico de problemas cardíacos. Então, meu avô infartou com 51 anos, meu pai também com 51 anos, com aquela coisa de você vir acompanhando as taxas e tudo. E quando meu cardiologista, meu clínico, o médico que estava me acompanhando nesse check-up que eu estava fazendo, percebeu uma alteração nos meus linfócitos. E ele falou: Emerson, os seus linfócitos estão bem alterados, você tem alguma inflamação? Está sentindo alguma dor? Está com alguma íngua? Eu falei: não tenho sentido nada. Ele, mas está bem alterado. Então vamos repetir esses exames. E assim eu fui repetir os exames e os linfócitos vieram mais alterados ainda. E então ele achou estranho, visto que eu não sentia nada, estava com íngua, estava com caroço no corpo, nem nada que pudesse indicar uma infecção. Ele me encaminhou para uma hematologista. E chegando nessa hematologista, ela olhando todos os resultados dos meus exames e dos meus históricos, os exames e a mudança que veio acontecendo muito rápida. Ela pediu um exame específico chamado imunofenotipagem, e que é um exame que justamente ele vai dizer o que está acontecendo com o seu sangue. É um dos exames, mas esse é o principal. Foi quando o resultado chegou e nós levamos o resultado para essa hematologista e ela confirmou. Estava eu e a pastora Fernanda na consulta e ela falou: Emerson, você está com uma LLC, que é uma leucemia linfocítica crônica. É uma leucemia que ela se desenvolve gradativamente, ela não é uma leucemia que evolui da noite para o dia. Confesso para vocês que na hora ali, meu chão desabou, meu emocional foi completamente abalado. Eu tive leucemia aos 8 anos de idade, porém a leucemia que eu tive aos 8 anos de idade foi aguda. Quem sabe do que eu estou falando é uma leucemia que se desenvolveu muito rápido na infância. E eu estive muito mal, chegando a ser desenganado, e o Senhor operou um milagre na minha vida. Meus pais podem contar melhor isso do que eu, porque eu tinha apenas 8 anos de idade, e meus pais têm os detalhes de tudo o que a gente passou, mas eu lembro de tudo na minha mente, de sofrimento que eu passei. E ela falou: olha, você vai ter que conviver com essa doença e acompanhando os sinais do seu corpo. Mas, como a gente sempre faz, e eu recomendo fazer, que é ir atrás de uma segunda opção. Foi aonde eu fui para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, levando todos os meus históricos de exame, levando o laudo dessa hematologista que eu fui, chegando no Hospital Albert Einstein em dezembro de 2022, no setor de hematologia Albert Einstein, foi confirmado o diagnóstico de leucemia linfocítica crônica. E a orientação foi de que eu acompanhasse, que eles não tinham nada que pudessem fazer na hora, porque os meus linfócitos estão evoluindo, mas de maneira lenta. Então, se eles entrassem com qualquer tipo de tratamento, o meu corpo teria muito mais efeitos colaterais
do que como eu estou hoje. É uma leucemia que ela não dá muitos sintomas. Os sintomas que eu sinto, às vezes, são cansaço, é um cansaço extremo e um suador noturno. Tem dias que eu suo muito à noite, de encharcar um travesseiro, né? E às vezes uma exaustão e não tem hora para chegar, simplesmente chega. Eu fico exausto, eu tenho que parar o que eu estiver fazendo e tenho que me recolher, tenho que deitar, tenho que descansar. Os meus linfócitos hoje já passaram dos 35 mil, quem sabe disso, o normal é entre 1.500 e 3.000, e eles estão evoluindo aos poucos. E a cada 3 meses eu faço um exame de sangue a pedido dos hematologistas do Albert Einstein e encaminho para eles, e eles vão me acompanhando e dizendo os próximos passos e me direcionando. Então eu tenho agora, em março, outro exame para fazer. O último que eu fiz foi, acho que foi dia 19 de dezembro, ou dia 18 de dezembro. Isso, até então, o povo da minha congregação sabia que eu comuniquei, não tinha tornado público ainda, mas a Fernanda comunicou. Eu não tinha escondido também, porque eu falei de púlpito na igreja, então nossos púlpitos são transmitidos, e o meu povo já sabe, né, do que está acontecendo. Isso aqui, eu tive uma abalo emocional muito grande no ano de 2023, logo após o diagnóstico. Eu enfrentei também uma depressão, conta desse diagnóstico e outras séries de coisas que quem enfrenta a depressão sabe que ela vem meio que às vezes sem dar, sem avisar, né? Quer dizer, às vezes dá alguns sinais e você ignora. Mas eu estou bem, eu continuo crendo na cura completamente. Continuo crendo que o Senhor é Deus que nos sara, é Deus que nos cura, que levou sobre si as nossas enfermidades. Creio, como diz ali em Marcos 6,56, e ele curou todos aqueles que tocavam nele, todos aqueles que tocavam em Jesus eram curados. E independente do que aconteça ou na minha vida, a minha fé e a minha esperança, elas estão firmadas no Senhor, como diz o hino antigo, a minha fé e meu amor estão firmados no Senhor. Então, o que eu peço aos irmãos é que continuem orando por mim, orando pela minha casa, porque eu creio que a maior luta, às vezes, que a gente enfrenta é a luta na mente, né? Tendo que equilibrar, trazer um equilíbrio na mente. Interessante que, estudando um pouco sobre a palavra cura na Bíblia e sobre a palavra sozo, né, ele vai dizer que sozo, estava lendo aqui, tem a ver com cuidar da nossa sanidade também, né? Então, isso é algo interessante, que é um desafio, é a gente às vezes manter, procurando o que eu estava lendo aqui, mas a página virou, eu não estou achando aqui. Salvar. O verbo mais comumente traduzido para salvar, sozo, nos dá a ideia de integridade ou sanidade perfeita. Então, esse desafio da gente manter o nosso equilíbrio, né, mental, emocional, é um desafio diário. Tem dias que você está se sentindo um super-homem, tem dias que você se sente completamente fragilizado, e a gente tem que cuidar muito bem, administrar. Eu louvo a Deus pela esposa que eu tenho. A minha mulher, ela é uma guerreira. A minha mulher, eu sou muito grato a Deus pela esposa que Ele me deu. Meus filhos, o Isaac e a Laura, eles oram por mim constantemente. O Isaac liga para mim da faculdade para orar comigo. Os irmãos da igreja, a igreja que eu pastorei. Eu tenho ovelhas preciosíssimas
que oram por mim, que cobrem a minha vida. Eu tenho amigos que já sabiam disso há tempo, que me ligam toda semana, me mandam mensagens, estão orando por mim. Então, eu quero aqui, como isso veio no público, que vocês ouvissem de mim o que realmente está acontecendo. Então, eu continuo crendo no poder da oração, crendo na cura completa, como inclusive uma irmã lá da igreja foi curada dessa enfermidade, e creio que eu estou na rota da cura, no caminho da cura, e Deus faz tudo belo acontecer no tempo dele. Então, o meu pedido a vocês é que continuem orando por mim, cobrindo a minha casa de oração, para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor nos fortaleça, né? Porque no dia mal, a gente fala de dia mal, o dia mal chega para todos. Quando eu estou falando de dia mal, não estou sendo fatalista. O dia mal é aquele dia que às vezes a gente não está bem, né? Mas a gente precisa levantar da cama, levantar a cabeça e encarar os desafios. É pedir a Deus graça para me manter de pé, preservar a minha sanidade, meu emocional, meu equilíbrio, e guardando a minha casa para que eu possa cumprir o chamado que o Senhor me fez. Então eu deixo aqui o meu comunicado e a minha gratidão por cada um que já me enviou mensagem, que está orando pela minha vida. E Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.